Se você gosta de viajar, você provavelmente está familiarizado com as 7 maravilhas do mundo. No entanto, a natureza nos presenteou com imagens ainda mais brilhantes do que essas. Essas maravilhas misteriosas podem ser vistas em diferentes lugares. O importante é estar no lugar certo e na hora certa. 1. Raios vulcânicos. O que acontece quando uma tempestade de raios encontra um vulcão ativo? Algo incrível. A tempestade e a erupção na verdade interagem para produzir algo completamente único. Os raios ficam cercados por algo que parece ser uma chuva vulcânica. Cientistas não encontraram uma explicação definitiva para esse fenômeno fascinante, mas eles acham que pode ser resultado de partículas carregadas, positivamente provenientes da erupção que entram na atmosfera e misturam-se com as cargas negativas da tempestade. Esta é uma visão raríssima, e infelizmente não tem como se planejar para vê-las. 2. Roscas de neve. Quem poderia dizer que a rosca é um formato encontrado na natureza? Quando uma aglomeração de neve cai e é soprado pelo vento, algumas vezes ela pode encontrar outra neve, e isso irá criar uma bola de neve que vai aumentando à medida que desce a montanha. Quando essa bola atinge certa velocidade, ela cria uma força centrífuga, o que faz com que seu meio quebre, gerando essa incrível forma de rosca. Roscas de neve são muito raras porque só são formadas em condições perfeitas de vento e gravidade. 3. Arco-íris de fogo. Alguma vez você viu um arco-íris no céu que não estava chovendo? Essas cores brilhantes são, na verdade, o resultado de cristais de gelo formados nas nuvens do céu. Quando o Sol alcança 58 graus acima do horizonte, seus raios são refratados no céu por conta desses cristais de gelo contidos nas nuvens. A luz refratada forma um halo paralelo ao horizonte, mas todo o formato circular é muito difícil de ser visto. Ao invés disso, você provavelmente verá uma pequena porção desse círculo que faz com que pareça que as nuvens estão pegando fogo. 4. Auroras. Você provavelmente já escutou falar aurora borealis. É de ficar sem ar ver essas cores preencherem o céu dos países nórdicos. Essa é a famosa aurora, mas ela não é a única. Uma aurora é uma exibição de luz gerada por partículas carregadas eletricamente, empurradas à Terra através do vento solar. Essas partículas viajam por linhas magnéticas até a atmosfera superior, quando elas colidem com átomos de gás que faz com que esses átomos liberem luz. Esse fenômeno só pode ser visto em locais de latitudes altas. Na próxima vez que você estiver viajando pelo norte, tire um tempo para admirar esse espetáculo luminoso. 5. Homens da neve finlandeses. Isso pode parecer algo que você veria num filme do Tim Burton, mas é na verdade uma ocorrência natural no inverno, de uma cidade da Finlândia chamada Lapland. Grossas camadas de neve ao redor de árvores fazem com que elas pareçam ter saído de um desenho. Algumas vezes no inverno, o sol não brilha por dias e as temperaturas congelantes cobrem o solo com mais e mais neve. 6. Flores de gelo. Flores em plena floração não duram muito tempo, e essa flor feita de gelo é ainda mais efêmera. Flores de gelo florescem ao redor da base de certos tipos de plantas e madeira. Quando a atmosfera é muito baixa e a temperatura interna da flor é alta, a água sobe para a superfície. Assim que a água sai da superfície da planta e congela, isso resulta nessa sensível e frágil construção, que assume diversos formatos lindíssimos, como é o caso da imagem. 7. Colunas de basalto. As colunas de basalto podem ser encontradas em qualquer lugar do mundo, pelo menos em qualquer lugar onde já teve um fluxo de lava. Assim que a lava esfria, ela quebra em uma direção perpendicular ao fluxo inicial, formando assim pilhas de colunas pequenas e rígidas. Essas estruturas são resistentes e você pode até andar nelas. As colunas desiguais parecem degraus ou assentos que formam um ótimo lugar para a próxima trilha. 8. Penitentes. Penitentes são formações pontiagudas que podem ser encontradas em grandes altitudes. Os estilhaços são resultados dos raios de sol, interagindo com um campo de neve. Se os raios forem quentes suficientes, eles podem converter o gelo em vapor sem mesmo passar pela fase líquida.
Isso resulta espaços no gelo que atraem ainda mais calor, e o processo continua até que o gelo se quebra em lâminas cristalizadas. Cada lança pode alcançar 4 metros de altura, e com certeza se tornam algo impressionante de se ver. 9. Polos de luz. Se você vive em uma cidade grande, pode conseguir ver esse show de luz esplêndido. Os polos de luz somente ocorrem em temperaturas de menos 20 graus ou menos, o que acaba sendo muito difícil aqui no Brasil. A luz é refletida a partir de milhares de pequenos cristais de gelo da atmosfera. Esses pontos multicoloridos de luz são extremamente raros, pois a temperatura tem que estar exatamente certa, e se tiver muito vento eles podem ficar invisíveis. 10. Nuvens da manhã. Esses tipos de nuvens é muito raro, mas é muito encontrado na primavera de Burketon, Queensland, na Austrália. Essas nuvens podem se estender até 1000 metros de comprimento. Quando elas estão uma ao lado da outra até parecem longas estradas. Como elas podem aparecer em altitudes até 2 km, podem ser causa de perigosas turbulências de aviões. 11. Tromba d'água. Esse fenômeno peculiar não é tão perigoso quanto parece, a não ser que você esteja num barco. A tromba d'água são pequenos tornados que se formam em cima da água. Esses redemoinhos pitorescos podem alcançar 305 km por hora, tornando-os fatais para quem estiver na água. Algumas pessoas acreditam que esse fenômeno é a explicação para muitos sumiços de embarcações. 12. Bioluminescência. Alguns organismos bem pequenos do oceano são bioluminescentes, o que significa que eles produzem luz quando perturbados. Organismos bioluminescentes acendem a área ao redor deles. Eles são famosos por fazer com que as praias fiquem brilhando. Praias bioluminescentes são belos atrativos para viajantes. 13. Redemoinhos de fogo. Quando um incêndio é atingido por uma certa corrente de ar, ele forma uma espécie de tornado. Lentamente, o fogo em espiral se estende até o ar. Os giros do fogo começam geralmente com os fogos baixos, mas podem rapidamente transformar-se em um vórtex de flama. Às vezes o espiral pode realmente se desengatar do fogo e criar um redemoinho separado. Redemoinhos de fogo podem ser maravilhosos para assistir. 14. Três sóis. O fenômeno dos três sóis são círculos de luz no céu, definidos por 2 pontos de luz em cada lado do Sol. Quando o Sol está abaixo no céu, a luz refletida cria a ilusão que existem 3 sóis em sequência. Esse fenômeno pode ocorrer em qualquer lugar do mundo, então você não precisa viajar para vê-lo. Apenas observe o céu durante o entardecer e eventualmente você verá um. 15. Soco no céu. Alguma vez você já olhou para o céu em um dia nublado e viu um círculo gigante no meio do céu? Isso ocorre quando a temperatura da água nas nuvens está abaixo de zero, mas essa água ainda não congelou. À medida que os cristais de gelo se formam, vão provocando a evaporação das gotas de água circundantes. Isso deixa um grande buraco circular ou elíptico nas nuvens. O mundo está cheio de maravilhas, algumas deslumbrantes e outras aterrorizantes. Os elementos básicos da Terra interagem